Lícia Najara, aluna de pós-graduação em redes de computadores da Unicatólica, e hoje vou fazer a atividade avaliativa da disciplina de Administração de Servidores Intranet e Internet. Bem, isso é um pouco sobre o IP-Tables. O IP-Tables nada mais é do que uma ferramenta com interface para o usuário que controla os módulos do NetFilter, que são os módulos do kernel que fazem o papel de firewall do sistema. Algumas características do IP-Tables envolvem os suportes aos protocolos principais, TCP, UDP e CMP, o suporte a interfaces de origem e destino de pacotes, ou seja, ele meio que coloca as características do pacote, faz um pouco de serviço de proxy na rede, trata o tráfego dividido em chains e permite um número ilimitado de regras por chain, além de ser muito rápido. Possui alguns mecanismos internos para rejeitar os pacotes que são duvidosos ou então mal formados. Tem suporte para módulos externos, você pode fazer um código e adicionar funções ao IP-Tables, por conta que o código é aberto. Tem suporte a roteamento de pacotes e suporte à especificação de tipo de serviço para priorização de tráfego. Além de tudo, permite especificar algumas exceções para as regras. Tem detecção de fragmentos, tem redirecionamento de portas, tem alertas que podem ser enviados personalizados para o usuário, como um tráfego se for aceito ou se for bloqueado. Tem suporte à máscara, suporte a SNAT e suporte a DNAT. Alguns componentes do IP-Tables, os pacotes que formam ele. O IP-Tables, que é o pacote principal, que é justamente o sistema dos controles de filtro, só que para protocolo IPv4, porque para protocolo IPv6 ele tem o IP6 Tables, o IP-Tables Save, que salva as regras no arquivo, e o IP-Tables Restore, que restaura as regras salvas pelo usuário. O funcionamento do IP-Tables. O IP-Tables funciona por meio de algumas regras que são colocadas a partir do terminal do usuário, que são compostas por... tem algumas regrazinhas para compor o comando. Por exemplo, o comando abaixo, IP-Tables, "-t", que é a tabela, a opção que você quer, a chain, os dados, o "-j", e a ação. As tabelas são os locais onde ficam as regras e as chains para o funcionamento dele. A gente vai ter 3 tipos de tabelas. Tem a filter, que é a tabela padrão, que é a que filtra os pacotes. Tem a tabela NAT, porque o IP-Tables também faz o NAT, gera o NAT. E a tabela Mangle, que é utilizada para algumas alterações especiais. As chains. As chains são algumas especificações do tratamento dos pacotes. Por exemplo, para a tabela filter, a gente vai ter o input, ou seja, para pacotes que estão entrando, o output, para pacotes que estão saindo, e o forward, que são pacotes enviados de uma interface de rede para outra. Já para a tabela NAT, a gente tem as chains pré-routing, que são os dados que são modificados assim que chega, post-routing, os que vão ser consultados a partir do momento que saem, e o output, que são os dados gerados localmente e que precisam ser modificados antes de serem enviados. E por último, do comando, a gente tem as ações. Que podem ser accept, que o pacote vai ser aceito, drop, quando o pacote vai ser descartado sem nenhum aviso, e o reject, quando rejeita o pacote, mas o aviso é enviado. E o log, que é a ação que envia a mensagem
do que está acontecendo nesse momento no iptables para o syslog. E para terminar, alguns detalhezinhos sobre o iptables. Antes do kernel 2.4.x do Linux, ele não era utilizado o ipchains. Existe um programa gráfico de código livre para manipular o iptables graficamente, que é o Firestarter. E a versão do iptables para IPv6, que é chamado para IP6 tables. Bem, agora na máquina servidor eu vou adicionar uma regra para que os pacotes de CMP sejam barrados para a minha máquina. Então a regra vai ser iptables, que nem o comando que estava no slide, -a, input, que são os pacotes que vão entrar na minha máquina, -p, de protocolo, e aí eu vou colocar o protocolo em CMP, -j, que é a regra, e a ação que eu vou tomar quanto ao pacote CMP. Vou dar um drop, ou seja, eu vou negar ele sem pedir uma mensagem, que uma mensagem seja dada. Pronto, a regra foi colocada na tabela. Agora eu vou olhar a tabela, iptables -l. Pronto, aqui na tabela vai ter drop e CMP. Agora, para comprovar que deu certo a regra, eu vou dar um ping do mesmo jeito para outra máquina. Ó, o ping não está indo, também não está respondendo, nem mandando nenhuma mensagem. Vamos verificar como está a tabela iptables. Na tabela tá todas as políticas estão como accept. Se eu tivesse alguma como drop, para voltar ao normal como accept todas, eu teria que colocar o comando iptables -p maiúsculo input, que são os pacotes que eu dropei da outra vez. E ao invés da regra drop, eu colocaria a regra accept. E quando eu fosse olhar a tabela de novo, estaria tudo como accept novamente.